Bem, vou fazer mais um videozinho aqui. Eu fiz um vídeo a semana passada, né? Semana passada, não, já tem quase um mês. Estou meio rouco, mas é um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu vou fazer alguns comentários aqui, eu vou lembrando e vou falando, né? Ver se ajuda em alguma coisa. Por exemplo, eu falei da lei. Eu só falei da lei no vídeo passado porque as pessoas, quer dizer, eu digo as pessoas, não pode falar, algumas pessoas, né? Amigo mesmo, ele diz que a lei, o mandamento, acabou. Que em Cristo acabou o mandamento, mas não foi isso que aconteceu, né? Às vezes o pessoal judeu até acha ruim que o cristão fala isso. Está certo. Eles estão certos porque realmente o mandamento não acabou, não foi essa lei que acabou em Jesus. Tanto é que no vídeo passado eu falei, né, que Paulo, em Romanos 8:2, aquela ali é a nova lei, né, que salva, né? É a chamada lei da graça. E é feito, né? A graça é o poder de Deus, quer dizer. Quando se diz a graça, porque não é poder pela lei, não é poder de lei alguma, e sim é pela graça, tudo bem. Mas só tem um problema, né? A gente não pode dizer que acabou em Cristo o mandamento. Não foi o mandamento, foi a lei de pecado e de morte. Em 8:2 já resume tudo, ele diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado de morte, da morte que ele fala, né? Pecado da morte. Então você vê que ele também comenta que a morte ali, no caso, era de Adão, ele já passou, né? A justiça acaba praticamente, ele segue a injustiça, no caso. E aí ele segue com essa lei de pecado de morte. É como se não tivesse lei, é isso que Paulo vai apontando, né? E durou até Moisés, porque quando chega em Moisés, aí entra a lei, que ele chama de lei, mas é o mandamento, né? Aí entra o mandamento, que é justamente contra a lei do pecado e morte. Até Paulo diz, né? Ele não conhecia o pecado, de certa forma, porque ele era o próprio a lei do pecado, assim estava todo mundo. Então, se o mandamento, quer dizer, se a lei, diz a lei, mas o mandamento, não dissesse, não cobiçarás, qual é a lei que fala isso, não é o mandamento? Então, se não fosse o mandamento, ele chama de lei, depois ele vai dizer que é mandamento, mas é para testar a mentalidade, para ver se alguém está com espírito de vida, entendeu? De Cristo Jesus, quem está em Cristo, vê se está com esse espírito, nessa vida realmente, na mentalidade. Então é por isso que ele testa. Depois ele vai falar, né, dessa lei que livrou ele. Então, antes de chegar no capítulo 8:2, ele vai dizer que a lei é santa e o mandamento é santo. Qual a lei que ele está falando? Né? A lei justamente a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então é isso, e mandamento fica junto, fica correto, não terminou. Então a lei que terminou em Cristo, para quem realmente, né, tem o espírito de vida na mentalidade, é isso que ele quer dizer. Então a lei que termina lá é a lei do pecado e morte, entendeu? Essa lei que termina lá, que termina em Cristo, não o mandamento. Tanto é que ele diz, a lei é santa qual, né? Do espírito de vida, que livrou ele da lei do pecado e morte. Então essa lei é santa e o mandamento é santo, pronto, encerra. Aí muita gente vai dizer, não, mas é a lei de Moisés, aí entra o mandamento, mas não é o mandamento. Se você vê, uma mulher foi pega em adultério e levou até Jesus, né? E aí você vai ver que disseram para Jesus, essa mulher aqui tal, foi pega em adultério, e a lei de Moisés, olha bem, diz para apedrejar, né? Até a morte no caso. Então essa é uma lei de pecado e morte. Entendeu? E foi um teste para Jesus, né?
Jesus deve ter pensado na hora, né? Claro. Ele deve ter pensado, se eu for a favor da lei de pecado e de morte, né? Que é apedrejar para matar, é a lei de pecado e morte. Se eu for a favor dessa lei, eu vou contra o mandamento. Então, repare bem. Então, para não ir nem contra um, nem contra o outro, então ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. É muito engraçado, né? Inteligentíssimo. Então, eu estou aqui fazendo uns comentáriozinhos, né? Para vocês prestarem atenção. E a lei que terminou não é o mandamento, entendeu? E até esse teste lá com Jesus já aponta isso, né? Não é esse coisa. E essa parte que eu li, que começa, né? Que a mulher está sujeita ao marido, pela lei do marido, né? Começa em Romanos 7:1, né? Capítulo 7, versículo 1. Então ali a lei do marido, né? Quando ele morre, acabou a lei, né? Do casamento ela pode casar com outro, no caso. Só que é o seguinte, eu até te falei que na lei de Jesus não. Porque o moço chegou perto de Jesus e perguntou, é lícito, né, divorciar, deixar a mulher por qualquer motivo e tal? Aí Jesus fala, você não leu nas Escrituras que Deus fez homem e mulher? Essa é uma grande resposta. O cara entendeu. E ele pergunta, então por que Moisés deu a carta de divórcio, né? Mandou que a gente desse a carta de divórcio, no caso. E ele falou, pela fraqueza do vosso coração, quer dizer, coração mental humano. Que a mente humana é chamada coração. Entendeu? Já a mente né, do espírito, eu acho que é chamado outro nome, não estou bem lembrado. Mas você vê que aí o cara tinha entendido. Então, quando Jesus diz, não viu que Deus fez homem e mulher? Não está na Escritura? Então, o significado é porque mulher é um corpo e homem é outro. Então, foram feitos separados. É isso que ele está falando. Então, depois, não há divórcio, né? Como é que você vai separar o que já foi separado, né? Agora, pela lei do homem, aí entra o que Paulo está dizendo, né? Que uma vez que o homem morre, então aí acabou. Pela lei, é o lei humana. Então, pela lei, ela está livre. Mas pela lei divina, no caso de uma união de um filho, que aí no caso o filho é a união. As duas carnes, né? Que um corpo e o outro. Será um só no filho, é lógico, né? Mas aí tem a vida também. A vida é quem forma, é quem faz viver. Entendeu? Aqui está dentro. Quando se multiplica a carne, se multiplica a vida. Não é isso? Então, o casamento em Jesus Cristo, lá diz o que Deus uniu, o homem não separa, e já está apontando que é o filho, é a união dos dois. Ele fez separando e o filho é que une. Não é isso? Então, se a mulher deixar o marido, e isso é no caso de Jesus agora, e casar com outro, né? Adulterou. Mas qual é o casamento que ele está se referindo? Não é de lei. O casamento, ele quer dizer, em outras palavras, assim, ó, se você tem filho com o seu marido e você tiver filho com outro, aí você adulterou. Entendeu? Até o marido morrendo não adianta. O marido morreu, mas o casamento é o filho, então você adultera contra o seu casamento, que é o filho. A união, você não pode se unir com outra, seria na lei que Jesus falou, né? Então, é esse o detalhezinho também. Outro detalhe também é que um amigo não compreendeu ainda essa árvore da vida. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu peguei um papel, aí eu falei, desenha um redondo ou quadrado aí, vamos fazer um jardim aí. Aí desenhamos e tal, falei, agora vamos botar pontinho aí, se referindo nas árvores boas. Aí fizemos um som de pontinho no papel e tal, vocês também podem fazer aí para poder a gente chegar junto e entender. Então, eu falei, então vamos lá, a árvore da vida vai estar no meio, não é isso? Eu estou até com a folha, vou ver se aparece aí. Vou desenhar uma opção de bolinha aqui, faz de conta que são as árvores boas, né? As árvores boas para todo lado e tal. Vamos ver aqui se dá para ver. Não dá não. Não dá para ver não. Opção de pontinho. Não dá para ver não. Mas vocês desenham que vai ficar legal. Opção de pontinho, então, como se fossem as árvores, né? No meio, aí você escolhe o meio centro, né?
do quadrado ou redondo que você fizer no papel, vamos botar assim. Então você faz ali, marca o centro. Marcou o centro, marca um pingo de caneta, vamos botar assim. Ali é o centro, a árvore da vida, bota um V, a árvore da vida aí no centro, no meio, vamos botar assim. Porque vocês têm que entender o seguinte, que aqui tem outro segredo, entendeu? Eu vou até dar dica de uma vez, é que no universo só existe duas coisas, é isso que vocês têm que entender, né? Tem que entender, não é obrigatório, é o modo de falar. Então vocês devem entender o seguinte, que no universo só tem duas coisas, é a energia, né, e viva, na minha opinião, porque senão você não estaria vivo. Essa energia é viva. E a matéria, as duas coisas, né? As duas essências estão juntas. E nenhuma condena a outra, entendeu? Então, se as duas estão juntas e não há condenação, nem culpa um para o outro, né? Porque jamais erra, então o que vai acontecer? Quem faz essas coisas é o ser humano. O ser humano se torna o corpo que veste as duas essências, a da vida e tal. Então, só que o corpo humano, quando é formado, ele é formado morto. É corpo e mente morta, tem que levar um sopro aí, que no caso seria essa vida, a essência dos dois lados. A essência do material e a essência da vida. Elas estão unidas, sem fazer, né, discriminação uma da outra. Mas o ser humano aí, ele, se usar uma parte, não tiver equilíbrio, ele usa uma parte e discrimina todo mundo. E se usar da vida, né, a parte da essência da vida, aí quer discriminar a essência do material. Entendeu como é que é? Então vai errar. Então aqui nessa árvore da vida, já vai ser uma grande intriga. Por quê? Porque se as duas essências estão perfeitas, a da vida, né, que seria a energia em todo o universo, e a da matéria que tem, né, do erro, você tem toda a possibilidade com ela, tanto para o erro como para fazer o bem. É igual você fazer bomba ou fazer remédio. Entendeu como é que é? Então você tem essa possibilidade, né? E no caso você seria a vida, né? Aí dá ouvido o material, já sabe como é que é. Então aqui, aí vem uma discórdia aqui. O escritor quer apontar, eu não sei se é ele que usou de maldade, né? De fazer uma intriga entre as duas essências. Mas ainda ia testar o povo para mostrar que realmente as pessoas seguem o outro lado. Quer dizer, ele está certo em escrever uma intriga entre as duas essências da vida e da matéria. Mas acontece que não era para ter feito isso. Mas tudo bem, como quer mostrar que é o ser humano que faz isso, então vamos entender isso. Então a árvore da vida está no centro, ninguém pode arrancar ela de lá, não é isso? Vamos abandonar o rio que sai daí, porque o rio que sai daí, eu já falei isso em outras vezes, cegamente. E aí vai esquecer que a da vida está no meio. Se a da vida está no meio, você desenhou num papel aí, fez um pinguinho de caneta no centro do jardim, ele vai dizer depois o escritor, e a do bem e do mal. Você não pode dar um ponto em cima do outro ponto, certo? Não pode plantar uma árvore sobre outra, então vai ter que ser ao lado, ok? Ao lado, lá para o fim do jardim, se você quiser colocar, mas tem que, não é no meio. A da vida é a do meio, não pode esquecer disso nunca, entendeu? Aí o que vai acontecer? Aí começa a intriga aqui, ó. A árvore da vida representa, né, a essência da vida, que se chama o eterno. Essa energia vive em todo o universo, que tudo pode fazer viver, entendeu? E a essência material de todas as possibilidades está unida com ele, que se refere a essa árvore aqui ela dá a ciência, fruto da ciência, né? É uma essência mental, natural, que está no Pai mesmo. Então ela tende para todo lado, da ciência do bem e do mal. Então aí começa a intriga. Então o escritor diz, então o Senhor Deus deu uma ordem, representando aqui o eterno da árvore da vida. Né? Que isso é uma história, vocês têm que entender. Tem que tomar cuidado, não levar isso ao pé da letra mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Então dá uma ordem para Adão, coma de todas boas. Então, tudo que é boa, mente boa, né? Vai dizer para comer de tudo que é boa. Aí depois vai dizer, menos a do bem e do mal. Porque ele nunca falou isso, mas está mostrando aqui como é que, o começo da intriga que acontece
né, entre o espírito e a carne, dois que fala, Paulo, um milita contra o outro por causa da mentalidade humana. Então, repare bem. Aí menos, né, do bem e do mal. Tudo bem, não existia mulher ainda, não é isso? Então é isso que vocês têm que entender. Então aí e vocês têm que entender que Adão era de dentro. Tanto é, se você ler, lá eu não estou lembrando o capítulo, vocês vão saber, vão achar, ele deu nome aos animais. Adão, está bem escrito lá, Adão deu os animais. Mas para o homem, mas Adão, para o homem não se encontrava ajudadora que estivesse à sua frente. Então aí no caso era Adão, deu nome a tudo e não encontrou para o homem, quer dizer, para a sua veste, ele era o de dentro, entendeu? Então para a sua veste ele não encontrou. Então o Senhor faz Adão cair em profundo sono. É claro que essa é a vida do material do corpo de fora, que era a veste. Então ele é vida, ele que fazia o movimento, é ele que pensa, ele que raciocina tudo isso. Então aí faz ele dormir. Ele dormindo de sua veste, quer dizer, do seu corpo, o homem, o corpo que veste o corpo dele, que no caso dele é de luz e mente. Até contei isso no vídeo uma vez, o corpo material morto veste o corpo de luz, fica vivo. A mente material, né, que é a cópia perfeita da vida, da luz, aí fica viva, entendeu? E aí tende a essência estar viva. Se a essência está viva, aí a mentalidade da vida pode colher dos dois lados, não pode se perder, entendeu como é que é o negócio? Então, vamos lá, aí vai formar a mulher, Mas aí o Senhor Deus não dá ordem à mulher, que só deu o homem, não é isso? Contra uma árvore que é a própria essência que está nele, que não tem briga, não tem julgamento. Aqui está se formando uma intriga aqui, que talvez o escritor fez de propósito, ou mostrando que as pessoas fazem isso. Então tá legal. Aqui então, essa árvore, a ciência aqui do bem e do mal, aí fica como um Deus também, né? E seria, no caso, lá seria no caso o Deus vivo, né? O Deus vivo, vamos botar assim. E a essência material seria o Deus vivente, unido lá, e não tem briga, mas aqui vai ter briga. Aí a mulher então começa a dar ouvido aqui, prestar atenção nessa árvore da ciência do bem e do mal, que na verdade não está em jardim, ela está dentro de si. É como se o livro escrito por dentro e por fora, vamos botar assim. A serpente que está aqui fora, que vai ser colocada, não é serpente do inferno, nem serpente de lugar nenhum. Está bem claro que é do campo e é mais esperta. Isso é uma história. Aí o que vai acontecer então? Vamos lá. A mulher então, é assim, pensativo, é como se tivesse uma árvore ali mesmo olhando, mas é dentro de si. Então a serpente que vigia, pergunta, né? Vem cá, Deus disse para não comer de todas não? Porque na verdade ela não recebeu ordem do seu Deus lá, mas ela recebeu daqui, ela já deu ouvido à essência. Então ela deve ter recebido a mesma ordem, mas de um modo diferente. Por exemplo, se lá disse, coma de todas livremente, então essa ordem está legal. Menos a do bem e do mal. Então lá podia comer todas as boias da vida. Agora aqui vai inverter. Aí a mulher, ele vai perguntar à mulher, Deus disse para não comer todas não? A mulher disse, não, Deus disse para comer todas sim. Deus, o Deus agora, né, da essência, o Deus vivente. Né? Quer dizer para ela então, ele disse para comer de todas sim, quer dizer, de todas pode. Mas será que a da vida pode? Porque aqui não podia do mal, podia comer de todas, a da vida e tudo. Ele vai forra aqui, Então ele vai dizer, pode comer de todas sim, menos a do meio. Então, e a do meio é o quê? Não é da vida? Não está desenhado no papel aí? Talvez agora o meu amigo entenda. Então, repare bem. Então, a mulher diz, não, Deus disse para comer de todas sim, menos a do meio. A do meio? A do meio da vida. E Deus não falou isso, falou para Adão comer de todas livremente, menos a da ciência. Nessa intriga aqui é isso que está acontecendo. Então, se colocaram as duas essências uma contra a outra. A da vida e a essência material que está unida. Porque vocês devem entender o seguinte, eu já contei para vocês, vão imaginar o universo infinitamente vazio, vamos botar assim, né? E se tivesse um homem lá, a olho nu ele não ia ver o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Não tinha matéria ainda, nada disso. Então, você imaginar, se você fizer aí, pega uma folha de papel, você riscar de uma ponta ao centro, de outra ponta ao centro.
indo até o centro. Depois você volta medindo força com a mesma linha e para num certo ponto. Você forma uma esfera invisível, entendeu? É assim que o peso do universo fez. E vivo. Então essa bate ao centro, volta, medindo força consigo mesmo, cria a primeira esfera. A partir dessa energia estabilizada aqui, onde subiu, né, acima do centro, o que acontece? Daí para o infinito agora são 7 trilhares. Se você for dando risco assim você faz agora uma bola aí no papel, né? Mostrando que é onde do centro se estabilizou aqui, né? Em volta aqui. Agora daqui para cá, botando um monte de risco aqui, em cada risco desse, de caminho ao infinito, vai ter outros centros. Então novos, vai acontecer a mesma coisa, vai medir centro, voltando e medindo força consigo mesmo, criando os outros, né? As outras esferas invisíveis. É claro, aí está a energia viva, autodividida, como se fosse tudo o seu corpo. Então o que vai acontecer? Pelo tempo, ele é o tempo, ele é tudo, ele é o tempo eterno. Não existe tempo antes dele nem depois. Como eterno, não. Só ele é o tempo eterno. Entendeu? Ele é tudo. É eterno e tudo mais. Então, quando separa, vai começar o primeiro tempo existir quando começa a se dividir. Então aí o primeiro do centro vai ser o primeiro, já há um tempo, daí para frente vai surgindo os outros, é outro tempo, e depois vem o tempo da existência da matéria, porque aí os gases dentro, né, vão envelhecer, vai se transformar, entrar em reação, agora vai criando uma essência de reações, explosões, então essas coisas vai criando uma essência, isso fica nele, vivo, entendeu? Então é isso, e essa essência justamente é que vai representar aqui a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, que não é árvore, é uma consciência da ciência. Então, e está nele. Então, por isso que o ser humano também tem seus dois lados. Tem um lado justo e tem o seu lado que parece injusto. Se você fizer, né? Você tem que dominar isso. Porque até tem um segredinho aqui, depois a gente volta lá, né? Aqui a gente até praticamente terminando, porque a mulher diz a árvore do meio, para não comer do meio, aí na porra, porque o Senhor que disse a Adão, disse para não comer do bem e do mal. As outras boas pode, do meio tudo as outras. Aí aqui tem uma porra, aí o Deus vivente aqui, né, que é a índole material, é a essência, que ela dá ouvido, então ela diz, não, Deus disse para comer todas assim, ó, vai concordar com todas, menos uma. Que seria, no caso, era essa mesmo que ela deu ouvido, né, da ciência. Mas a ciência é como um Deus vivente, então ele vai trocar agora, vai dizer, não coma do meio. É como quem diz, ele falou para não tocar em mim, então também não toque nele. Está entendendo como é que é? Aí a serpente sabe que a do meio é da vida, vai responder que certamente não morrerás. Aí o leitor, esquecendo que a árvore da vida está no meio, acredita que não pode tocar na do meio, que é logo a da vida. Está entendendo? Então aí está uma morte mental, que tem que se livrar desse laço. Mas só que se livrando desse laço, você está sabendo que agora, né, a da vida é do meio, e a serpente, em certa causa, está com razão, porque a mulher é que está testando a serpente, no caso, para ver se é mais esperta mesmo na história, mas só que o negócio corre por dentro. Então, até Jesus disse, olha, seja sagaz que nem a serpente. Ele está dando dica, né, para você reparar que a serpente julgar com justiça, está entendendo? Não, e só porque só se lembra, porque o cara lê isso aqui, ele só se lembra assim, não, certamente morrerás. Mas ele esqueceu para que árvore é. Entendeu? É da ciência, não é do meio, é do meio da vida. Até eu disse para um amigo meu, falei, você vê que ele teimou comigo, não pode tocar lá no meio. Deus disse, a mulher falou. Eu falei, cara, a mulher falou, não foi Deus, não está escrito em lugar nenhum. É por isso que você não está vendo a do meio, a da vida. Por quê? Não está mais em sua mente, ela não está no meio mais. Em sua mente ela não está. Porque você deu ouvido a outra coisa. Ah, mas você não prova isso? Eu falei, claro que isso que eu provo. Se você vai em Apocalipse, eu não sei se é 22:2, eu acho que é 22:2. Olha, um negócio assim. Então lá vai dizer o quê? Que de um lado e do outro, né, do rio, na sua praça, que era o jardim, né, no jardim de Deus, vamos botar assim. E ele falou, de um lado do outro estava. Estava o quê? Estava a árvore da vida. Então repare bem, estava. Por que estava? Porque ela nunca saiu de lá do meio.
Então ele quer apontar o quê? Mais uma dica. Estava aonde? Na sua mente não está mais. É isso. Então, porque vocês foram contra a serpente do campo, que não, aqui não é serpente do inferno, não é serpente, nada disso. Está dizendo bem claro que é serpente do campo. Mas qual é a verdadeira serpente que for a favor? O que seria? Seria a essência material, onde é a ciência do bem e do mal. Que outra coisa, só no ser humano e nesse mundo é que acontece isso, porque no Pai essas duas essências estão unidas, não tem essa guerra. Não existe isso, entendeu? Em todo o universo não existe isso. Mas a matéria está sempre em reação. A explosão, planeta engolindo planeta. Você entendeu como é que é? Isso tudo é uma essência que vai só se aperfeiçoar. Se formar uma pessoa com essa essência, o que acontece com ele? Ele cria tudo isso. Ele cria a briga entre si mesmo. Um quer explodir o outro, fica com essa essência. É isso. Entendeu? Para prestar atenção. Mas o grande segredo aqui, para não... A pessoa, e tal, mas essa, como é que é? Eu até esqueci o que eu estava falando, que o rapaz falou do vidro. Sim, já falei. Então eu mostrei em Apocalipse, que estava, por quê? Na sua mente estava, porque aqui vai contra a serpente do campo e vai a favor da verdadeira serpente, dentro de si. Né? Porque a árvore está no meio, nunca saiu de lá, ninguém pode mudar a obra de Deus, não é isso? Então, esquecer a obra de Deus. Agora vamos fazer o seguinte, as duas essências estão juntas. Então vamos ver, para no comentário geral dos vídeos que eu já fiz, você vê que quando ele dá nome ao solo, o solo ergue da água, né? Abre-se a água e o solo ergue dali. E então ele pega a palavra terra, que era sem forma e vazia, que é uma palavra, e dá como nome ao solo. Então, como eu disse no outro vídeo, você dá nome a uma criança e depois você dá ordem a uma criança, não é isso? Então lá foi a mesma coisa, deu ordem ao solo, para quê? Deu nome, né? O solo, né? Chamou terra e depois dá ordem. Então essa essência tem um nome, então é chamado terra, então ele vai dar ordem. Ele fala, produza toda a relva, todas as árvores, não é isso? Produza. Por que diz produza? Porque em si já tinha criado, a essência material já havia criado tudo. Tudo que você possa imaginar de erro, tudo que você possa imaginar, você não está criando, você não vai criar nunca, já foi criado. É como quem diz assim, tudo de bom que você queira criar, você não vai criar nunca, já foi criado. Então as duas essências estão aqui. Aí o que acontece? Então, aí Deus aqui no caso, que na história, ele dá ordem à essência material. Então, produza, é como quem diz, tu já criou, agora produza. E assim foi. A terra produziu, não está escrito isso, está. Só que quando chega nos animais, assim foi, ela não obedeceu. Entendeu? Ela diz, Deus diz, produza todos os animais, não é isso? Toda a esfera do campo. É como se a índole, essa essência material dissesse para Deus, fala assim, olha, eu sei, eu estou unido contigo, você me imortalizou junto contigo, né? Você é meu prêmio, né? De tudo, e que eu permaneço, sou aqui um Deus aqui vivo, né? Vivo, não vivente, porque tu és o Deus vivo, então eu não posso fazer os animais, porque se separar essa índole toda aqui, né? Separar essa essência toda, está tudo unido, aí vai dar problema, aí não vai ter problema. Entendeu? Um vai querer destruir o outro, tá em mim, então eu estou prendendo tudo e eu domino tudo. Eu fico como Deus que domina isso aí, não é isso? Mas aí é como quem o Deus vivo diz, não, tu não fez, né? Tu não quer fazer, não quer se expor, quer dizer, não quer arriscar, mas eu vou fazer. Não vou fazer, você já fez, então eu vou fazer com a índole minha, para vestir a sua. Entendeu? Aí fez os animais, né? A essência da vida, fazendo os animais para vestir aquele dentro, no centro de tudo seria então os animais, a fera, que aí é perigoso e tal, até o homem, repare bem, o lado fundo mesmo seria assim. Então o que acontece? Aí ele faz lá, né? Para vestir, ou no caso, ou para ficar dentro, não sei, isso que ele vai fazer. Então as duas partes vão ficar unidas. Depois é formado do pó todos os animais que foram criados, né?
Então você vê que as duas essências estão juntas. E aqui, quando Deus então é quem fez, a terra se nega e Deus é que fez, então repare bem que aqui é como promessa. Não, eu cuido de tudo, pode deixar comigo. Você não quer se arriscar, mas eu cuido de tudo, eu tenho poder para isso e tal, entendeu como é que é? Então aí vem para cá, a briga, os dois andam juntos, as duas essências, e aí tem essa inimizade aqui. Coloca a árvore da vida e coloca separado e um dá ordem para comer de todas livremente, menos a do bem e do mal. Aí a mulher que ouve o Deus vivente do bem e do mal, aí diz para não comer a do Deus vivo, né? A árvore da vida que está no meio. Aí a serpente diz que certamente não morrerás, o leitor vai contra a serpente, pronto, já está morto. Entendeu como é que é? Então é por aí, Jesus ainda disse, seja sagaz que nem a serpente, entendeu? E assim como Moisés curou, né, levantou a serpente, curou o povo e tal, assim o Filho do Homem também seria levantado inocente. Então é por aí, é só uma ideia. Vocês devem estar se perguntando, né, porque eu falei aqui o Deus vivente e o Deus vivo. Você deve estar falando assim, não, Deus é um só, por que esse cara está falando dois deuses? Não existe dois deuses. E eu estou cansado de dizer, Luiz, só existe um Francisco, o meu nome é Francisco, eu cansei de falar isso. Só existe um Francisco, só existe um Deus, e aí? Mas o que é Deus? Eu sempre pergunto. Mas eu ainda não vou falar, já expliquei, mas ninguém pegou, ninguém ligou. Mas tudo bem. Então Deus seria o nome, né? Francisco também. Então se você der o nome Deus no procedimento errado, quem é esse Deus? Você vai aceitar como justo? Não, né? Então, temos o vivente e temos o vivo, é diferente. Aí você, mas não existe isso. Claro que existe. Se você presta atenção numa coisa, é para prestar atenção, não é para sair julgando aqui antes do tempo. Né? Então repare bem, para você ver que eu falo as coisas, eu não falo à toa não. Entendeu? Então olha só, Jesus estava pregando e aí o pessoal foi embora. Eu acho que se aborreceu, né? E Jesus então perguntou aos apóstolos, vocês querem seguir eles, né? Vamos botar assim. E também Jesus já foi saindo, mas Jesus volta e diz, vem cá, o que diz que eu sou, né? O que dizem que eu sou? Aí eu não lembro quem foi, não sei se foi Judas. Ele falou, então vocês querem ir, né? O que dizem que eu sou? Aí então ele diz, a gente não tem, para quem a gente vamos, né? Tu és o Cristo, sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivente, entendeu? E a sabedoria, né? A vida eterna está contigo e tal. Então repare bem, aí Jesus vai falar o quê? Ele falou Deus vivente. Ele falou, tu és o Filho do Deus vivente, o Cristo, Filho do Deus vivente. Então repare bem o que vai acontecer. Jesus vai falar, vem cá, eu não escolhi vós em número de 12, pois um de vós é opositor, que é chamado, dizem Satanás, né? Então um de vós é opositor. Aí o que vai acontecer? Se você veio em outra parte, Jesus vai fazer a mesma pergunta novamente, né? Junto com outros. Ele vai dizer assim, o que diz que eu sou? Aí um diz, eu acho que dizem que tu é filho de Davi. Aí Pedro vai dizer, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, ele falou Deus vivo, viu? Lá o cara disse Filho do Deus vivente. Então, Filho do Deus vivo. Agora Jesus vai dizer, bem-aventurado tu, Pedro. Entendeu? Olha bem. Que não foi a carne e sangue, a essência material. Não foi a carne e sangue que te revelou. E sim, o meu pai, o nosso pai, né? Que ele falou, meu pai, mas é nosso. Estás nos céus, né? Nos céus ainda tem essa diferença. Céus e céu tem diferença. Entendeu? Porque céu, às vezes as pessoas não vai entender, né? Igual diz, vi o céu aberto e anjos subindo e descendo. E o que seria, né? Anjos subindo e descendo. Ora, o céu aqui, nesse sentido, não céus, mas céu é o que foi criado na criação. Entendeu? Então aqui o céu se refere à palavra. Você deve lembrar muito bem que quando chamou por primeira coisa, passamos um firmamento ou passamos uma expansão, que no caso seria firmamento mesmo. É como dizer assim,
façamos um acordo, firmamos uma coisa para fazer, vamos firmar. Então seria isso, né, para divisão das águas, dividir as águas e tal. E foi o que então na história faz, dividir as águas. Então esse acordo, né, aí vamos botar umas, tem umas que diz expansão, outra diz firmamento, mas vamos botar firmamento, porque ali foi firmado um acordo. Chamou céu. Você viu que o céu foi criado lá? É uma palavra, né? Veio como nome para cá, não é isso? É isso aí. Então, se esse céu é uma palavra, qual é as nuvens dele? O céu daqui de fora tem nuvem. Quando está carregado é promessa de quê? Não é promessa de chuva? Isso. Agora, esse céu aqui, que é a palavra, qual é as nuvens dele? As nuvens dele é a promessa dos profetas, é a promessa de Deus, promessa nos apóstolos, tudo escrito, cumprindo e fazendo novas promessas. Então, você vê que aí, quando se diz o céu aberto e anjo subindo e descendo, é porque depois que Jesus pregou, anjo seria, podia-se dizer padre, podia-se dizer sacerdote, podia-se dizer os pregadores, os mensageiros, entendeu? Então, como subir e descer, né? Concordando e discordando. Porque o que é que Jesus disse? Lá no caso, quando chamou ali o firmamento do céu, é como fazer um acordo. Então o céu estaria por cima desse acordo. Primeiro acordo para fazer algo, né, sobre essa expansão aí no caso. Mas é o acordo, o primeiro acordo. Passamos, é o acordo aí. Entendeu? Então isso tudo é chamado céu. Então, Jesus diz o quê? Que concordar na terra, ele botou tudo, céus, né, tanto nesse como nos outros. Esse aqui é o problema. Então, aí o que vai acontecer? Então, quando se fala céu, nuvem nesse céu aqui, esse céu aqui, nuvem nele se refere à promessa. Entendeu? Se falar nuvem dos céus, aí pode até eliminar. Esse aqui fica até fora, não tem problema nenhum, pode juntar tudo. Aí é outras coisas. É a nuvem aqui fora mesmo, entendeu? E esse aqui que representa o não material, vamos botar assim, que é a palavra. Até Jesus disse, minha palavra é espírito. Então, aí está um probleminha, né? Embora não tenha nada a ver, mas é espírito sim. Porque se Deus é espírito, o céu também é espírito. Esse é o problema, vocês têm que entender. Por quê? Eu vou explicar. Eu sei que é muito difícil vocês entenderem, mas um dia vocês vão entender. É você olhando na criação, lá está escrito o quê? No princípio criou, não é isso? Se criou, está criado. O que vem a seguir é o que foi criado. Foi criado, criou, né? Criou. Deus, céu, terra, são três palavras criadas. Aí não, mas ninguém criou Deus. Não é isso. Um Deus é o que ninguém criou mesmo. Ele não foi criado por ninguém. E a gente é que chama ele de Deus, entendeu? E no caso, ele é a luz, é a energia viva, faz tudo bem, está unida à essência material em todo o universo, não tem briga, não tem julgamento, não tem condenação. O material que é todo dia em reação estão auto se modificando, entendeu como é que é? E o ser humano também vai auto se modificar com essa guerra toda, discussões, auto vai ser modificado para um ponto justo, central, né? Que é onde está a vida e o Pai, não adianta. Aí tudo vai se estabilizar na gente também, no povo aqui. Né? Igual é estabilizado nele. Entendeu? Não vai ser, não é tão impossível de entender. Então você vê que Deus ali é a palavra criada mesmo. Né? Céu também. Então quando Jesus vem pregar o reino de Deus, é isso que vocês têm que entender. Aí eu tenho o costume de dizer, se você criar uma palavra, você é a mente. Né? Você é a mentalidade que raciocina, que pensa, é o que recebe o nome. Se eu te chamar pelo nome, é você que recebe. Então você não pode esquecer que você é esse fôlego de vida nesse corpo material, que se você sair dele, ele está morto. Mas porque não nasceu de um homem que se achou carnal, então todos se acham carnal. Se fosse carnal mesmo, você não podia se mover, você não podia pensar, não podia raciocinar como foi formado, morto. Então vocês é quem? É o fôlego de vida nele. Isso é uma veste. Aí o de dentro se une ao de fora, o que é que acontece? Ele olha para a sua veste e agora ele tem como corpo. Aí olha e fala, estou nu. Tu está entendendo? Então, se você vai lá em Romanos, lá de 7 em diante por ali,
Você vai ver que Paulo fala do homem de dentro. Quando eu estou, né, com o homem de dentro, o que é que acontece? Ele tem prazer na lei de Deus. Qual é a lei de Deus? O mandamento. Quando ele está fora, no homem de fora, ele está na lei de pecado e de morte, da qual ele diz: quem está debaixo de lei, qual lei? É a lei que morreu, é essa de pecado e de morte. Em Cristo Jesus ela está morta. Entendeu? Então, mas nas pessoas, ainda continua, né? Mas aí tem que seguir ele. Seguindo ele, o que acontece? Então está morto também vocês. Aí não tem que pecar, né? Então, essa lei aí, então ele diz: quem está debaixo de lei, está debaixo de maldição. Qual lei? É essa. Porque está debaixo de desobediência. Para entender melhor. Se você está numa lei, a lei diz o que para você? Ó, faça isso e faça isso, não é isso? Então, se você está debaixo de lei fazendo, ok? Então, se a lei é de pecado e de morte, quando a pessoa está pecando, está fazendo besteira, o que está? Está debaixo de uma lei. Mas qual lei é essa? Maldição, desobediência. Está entendendo? É isso? É esse o modo de falar. Aí quando Paulo diz, e estava sobre a lei, ó, sobre a lei por quê? Estando na lei de pecado, olha o que acontecia. O mandamento veio apontando o pecado, mas você está por sobre o mandamento, está por sobre a lei. Não, ninguém manda em mim. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar sendo essa lei de pecado e de morte. Era assim, que muitos eram sem saber, mas depois não ia querer largar, porque são a própria pessoa, praticamente, se tornaram isso. Então, esse é o problema, que depois traz confusão, dizendo que o mandamento acabou, etc. Né? Tem esse problema. Agora, eu ia falar uma coisa, fugiu da mente. Mas então, vamos falar de Deus então. Então, ali Deus então manda vir a luz, né? Vamos botar assim. Eu vou só fazer um comentário aqui, para vocês terem uma ideia. Ele chama luz dia, né? E eu sempre digo que ali representa as duas mentalidades humanas, né? Por que duas mentalidades? O cara vai perguntar, humana? Claro que não é bem assim, né? Então, não se falou do homem de dentro? Paulo não fala do homem de dentro? Sim, o homem de dentro existe. Não, mas não tem homem dentro. Não tem não. E Jesus? Paulo não viu a luz? Viu. E não falou para ele: eu sou Jesus? Falou. Então, a gente tem que crer, porque eu tenho que crer, não, eu creio com verdade, porque eu tenho experiência, então é diferente. Mas eu estou passando para vocês que tem que crer. Por quê? Porque essa luz que falou com ele, você vê ali uma mente, né? Uma mente vestida de um corpo de luz, esse é um homem de dentro, e não estava naquele homem pregado na cruz. Então, o pregado na cruz é de fora. O que apareceu para Paulo é o de dentro, é isso. Está entendendo? E todos nós somos assim. Mas se tiver morto mentalmente, vamos se achar que é carne. Nem você vendo essas coisas, entendeu? E aí não sabe quem é filho do eterno, do verdadeiro eterno, a vida. E Jesus ainda diz, ó, antes de ir, ele realmente, o Espírito de vida, livrou ele do pecado de morte. Porque com o ensino que ele está dando, ele mostra isso. Ele fala: vou para o meu Pai, o vosso Pai. Ué, se o Pai dele é o nosso Pai, a gente falou vosso, então somos irmãos, não é isso? Somos irmãos. Eu tenho falado, cansado de falar que ele é nosso irmão. Assim como Deus na criação lá do mundo da palavra é nosso irmão também. E quem é o Pai? É aquela luz que veio, que ele falou: vem a luz. Entendeu? Isso eu estou dizendo isso porque realmente ele é luz. Entendeu? É por isso que eu garanto o que eu estou falando para vocês. Eu garanto. Agora, não posso mostrar só na palavra, porque não tem como mostrar a vocês. A palavra é bem clara. Então vocês veem que, aí nesse caso, vós sois luz, né? E sou irmão dele, e ele vai para o pai dele e vosso pai, ó. Bem, mas depois, e de que forma então deixamos de ser filho? Não é quando a gente acha que é material. Nós achamos que somos criação, somos material, que na verdade é criado pelo tempo material. Entendeu? O Eterno sempre esteve no domínio de tudo, as coisas vão se transformando e ele está administrando, sempre administrou. Entendeu? E ainda dá vida à essência. E quando se forma seres com tal essência, aí uma mente que é morta, formada morta, passa a viver, aí começa a proceder, né, de modo errado, quando a vida dá ouvido a ela, porque é a da vida que é o domínio. Embora não vai ter culpa, e nem tão pouco a da carne vai ter culpa. Mas entre os seres humanos tem culpa e tem desconto, tem guerra, tem
tem castigo, tá entendendo? Mas se aí o cara vai matar o outro e tal, porque matou o outro, já tá errado. Eu, às vezes, sou duro, às vezes tem amigo meu que fala algumas coisas, eu pego ele, sabe onde? Eu conto para ele o seguinte, falo, olha, se você está vivo, você não sou do seu pai? Ele, sim. Falo, então vamos prestar atenção nisso. Você está vivo ou está morto? Ele, estou vivo. Eu falei, então o que sai de dentro? É vida ou morte? Aí eu falei, então, eu tenho que prestar atenção na vida, né? Aí você, é por isso que Paulo vai falar, são mais amantes do ventre do que de Deus. Então, quer dizer então que a pessoa tem que prestar atenção. Então aí eu pesquisando isso tudo, e a experiência que eu passei, então eu vi o quê? Eu vi que no prazer se multiplica as duas coisas, tanto a matéria como a luz, e elas estão juntas, essas duas coisas estão juntas, as duas essências, entendeu? Não se separa nunca praticamente, porque é a essência. Quando bate para o real, o material que vai vestir as duas coisas, aí começa a ter um problema por causa do material, essa mentalidade que é morta, mas é vivificada pela da vida. E aí acaba as duas se encaixando e se unindo como se fosse uma só. Está entendendo? Aí começa a dar os problemas da essência e não presta atenção na vida. Mas não tem problema, porque se for tentado pela carne a fazer o erro, ela está autodestruindo a si própria. Por quê? Porque aí vai ter prazer e lança fora. Lança o participo, porque a vida é imortal. Ela segue em frente, você vai se multiplicar mais do que o filho da carne, está entendendo? É como se fosse assim. Então onde é que está a condenação? Não pode haver condenação, porque quem é que dá né, a dica de querer fazer essas coisas? Não é pulando carnal? É. Então ela mesmo. É por isso que lá o próprio pecado destrói o pecado em Cristo, entendeu? Porque essas coisas, até falando desse assunto, só estou comentando, né? Talvez ajude em alguma coisa. Então você vê que uma vez um amigo falou, ele morreu pelos nossos pecados e tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, ele morreu pelos nossos pecados. Então os pecados em termos de salvação, quem é que vai estar salvo? É o pecador ou o pecado? É a pergunta que eu faço. Não, mas ele morreu pelos nossos pecados. Então se for em termos de salvação, amigo, se morreu pelos pecados, ele não morreu pelo pecador. Não é isso? Então aí salva o pecado e o pecador fica vendo navio. Eu falei, não é possível que eu esteja tão errado em te falar isso. Então repare bem. Agora se tivesse escrito, ele morreu pelo pecador. Quer dizer, morreu por amor ao pecador, é diferente. Porque morrer pelo pecado é um problema, e morrer pelos pecados piorou. Então, porque teve outra vez que eu falei com um amigo meu, eu falei, muita gente aqui no Rio morreu por bala perdida. Não morreu pelas balas perdidas? Não, morreram. Eu falei, então, e a bala perdida não é pecado de alguém? Ora, se é pecado de alguém, então morreu pelos pecados de alguém. Então se Jesus morreu pelos pecados seu, entendeu? Então você o matou. Não é, eu confesso que Paulo, tem que prestar atenção no que Paulo fala, porque ele chama atenção, ele testa, entendeu? Da lei, quando ele falou de lei, ele nunca falou mandamento, só depois que ele falou lei, até vocês não entenderem, porque ali é o golpe final. Depois ele dá dica, ele vem com lei, aí dá dica assim, se ele não dissesse, não cobiçarás, então eu não conhecia. Aí quem fala isso não é mandamento? Aí daí ele para lá é que ele vai falar mandamento, por quê? Agora ele já deu a dica. Mas muita gente, se não prestar atenção, vai ficar como lei e tá, depois mandamento, tá, vai entender. Está entendendo? Aí vai errado, vai errado. Então você vê como é que são as coisas, né? Eu vou pulando aqui de um polo para o outro, tem que ir guardando aí, que eu não estou seguindo regra. Entendeu? Eu estou falando o que vem na cabeça, que eu vou lembrando, eu vou juntando. Do casamento já falei, já falei do pecado agora, nós estamos falando, né? Até o outro também, um amigo, falou, o salário do pecado é a morte e tal. Eu entendi que estava falando assim, já
querendo dizer que eu estou errado e estou pecando e o salário vai ser a morte. Aí eu falei, não, legal mesmo, eu falei, muito bom, eu gostei porque o salário do pecado é isso mesmo, é a morte. Ainda bem que não é o salário do pecador. E se for o salário do pecador, já está todo mundo morto, né? É claro que se o pai não concorda com os atos, né, ou a vida não concorda que você pratica o erro, você pode até criar igual a essência material, está nele. Não tem quem conheça mais do que eles. É todo o erro do ponto zero é infinito e tudo que é certo do ponto zero é infinito, mas não pratica. Nem o que cria, que é a essência material, também não pratica. Tanto é até que eu contei, né, que produz animais, é como quem diz, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Então vou fazer, então aí Deus vai falar, então vou fazer da minha essência. Né? Ou veste a sua, as suas vestes, tanto faz, é como se fosse assim. E ali é tipo uma promessa, eu vou dar conta disso, não esquenta não é por eles, é por mim. Então não é com lei nem coisa alguma, é pelo meu poder, entendeu? Então a graça é pelo poder realmente, mas o mandamento está fora, de modo algum. Paulo mesmo diz, o mandamento é santo e a lei qual? A lei do Espírito de vida é santo. Bem, voltei de novo aí. É porque você falando o assunto acaba tendo que ir em outro, né? Mas vocês vão entendendo aí. Até uma vez eu contei sobre quem somos nós. Aí eu falei dessa mesma coisa de Paulo viu a luz e tal, e a luz, né? Acabei de falar agora, e estava naquele homem, né? E assim a gente é a mesma coisa. Então quem somos nós? É por isso que eu fiz. Quem somos nós nesse sentido. Então somos esse, né? Essa luz dentro, esse ser vivo, essa energia viva, vestido do material e para andar né, como é que se diz? Perfeito. Andar perfeito com essa essência. As duas essências têm que estar perfeitas. Por isso, se às vezes a pessoa... eu sempre falei até com meu irmão um dia desses, falei, olha, se você estiver com raiva, então evite de falar alguma besteira. Por brincadeira eu até digo que você faça isso, mas com raiva não. Se pensar, fique quieto, não fale. Porque agora você está fazendo irado, você está fazendo realmente como que quer que aconteça. Então aí vai estar errado. Entendeu? Então você cria as coisas, então você guarda dentro de si, igual a essência lá. Produz dois animais, não vou produzir. Mas Deus produz da essência dele. Entendeu? Aí você tem acesso material, então, e se pescar, né, mentalmente, é o que aponta a história, que é a história. Então aí vai acontecer isso. Até falando em história, agora eu lembrei de outra coisa. Por isso que eu vou lembrando, vou falando. Justamente, uma vez eu falei para um amigo meu, né, ele teimou comigo, estava falando, é que Deus destruiu. Eu falei, cara, que Deus te destruiu, cara? É porque lá é o Senhor quem vai destruir e tal. E chega na presença de Deus como uma carta, né? E Deus fala, chegou perante mim. Ó. Agora, quando ele for conversar com Noé, ele vai ter que dizer o que chegou perante ele. E o que chegou perante ele? Ele vai dizer, porque o pecado cresceu, isso chegou, ele tem que ler isso para ele, né? O pecado, né, do homem cresceu tanto, então eu vou destruir, está escrito, eu vou destruir, tem que falar, eu vou destruir, então, toda alma vivente, toda alma vivente, toda é toda, não tem que voltar atrás, né? Então, como ele está lendo, isso é o que o Senhor tinha dito, o Senhor que destruiu. Então Deus aí está lendo, dizendo eu, mas é ele, lá o Senhor. E tanto é que é toda alma vivente, mas ele não vai deixar, porque aqui é Deus que está interferindo. Então olha a diferença. Então ele manda da medida da arca, não é? Faz a arca e tal. Aí depois ele vai voltar ao assunto que chegou perante ele, porque enviarei o dilúvio e tal. Entendeu como é que é as coisas? Entendeu? Aí tem que prestar atenção na árvore da vida, porque senão chega aqui, a mente estando morta, não descobrindo aqui, porque a árvore está no meio, nunca saiu do meio, né? E a mulher não ouvida é justamente a essência material, que é o Deus vivente. É o Deus, quando ela fala, Deus diz todas, aqui, porque lá é todas também, mas todas boas. E aqui também vai dizer todas boas, mas vai tirar da vida, menos uma, a da vida, quer dizer, a do meio. E lá da ordem, como é de todas, menos uma, a da ciência, fica essa briga. Quer dizer, colocou as duas essências
para brigar. Quer dizer, ele quer apontar que o ser humano, uma vez que você errou e se faz humano, dá ouvido, então você é ser humano, mentalmente. Então, aí você faz isso. Você põe em guerra entre as duas essências, a da vida e a material. E aí fica essa discussão. Aí você fala para o irmão, esse irmão é que tal, ele é assim. O outro, mas esse irmão é assim. E assim, assim. E aí? E se nenhum deles tem a sabedoria da real verdade, se esse é um problema, não quero nem falar, mas para ver, então como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse negócio? Vamos ficar fazendo isso, isso é inocente, na minha opinião. Todos, é inocente. Eu só considero assim. Tem até aquela negócio do nome, eu ainda vou falar disso aí, porque Jesus fala, né? Por causa do meu, e vai haver assim, assim e tal, tal, tudo isso por causa do meu nome. Quer dizer, aqueles que conhecem o nome e apertar aqueles que estão usando um nome diferente. Né? Em Jesus. Então é esse o problema, fica essa guerra toda. Qualquer dia eu vou falar a respeito disso, né? Mas foi um prazer estar com vocês. Eu vou parar por aqui que eu não sei nem quantos minutos, já está quase, ih, rapaz, 50 e tal. Tá bom. Foi um prazer, depois a gente conversa mais. Era só para mostrar isso aí, né? Que o nosso Pai guarde todo mundo, né, num bom caminho da verdade, da justiça, eu sempre falo, né? E a gente vai entendendo melhor para ter uma mentalidade, né? Bem. E essas pessoas que andam falando muitas coisas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Que eu estou avisando, vocês não estão ouvindo. Mas quer dizer você avisar se não tem um antídoto? Você avisar que vai acontecer uma coisa que não tem saída, se for natural ou por alguém, mas não tem saída. Se não tem saída, como é que você vai ficar espalhando mais ainda o pânico? Então, se você sabe, guarda para si e deixa acontecer, porque ninguém vai poder se escapar de coisa alguma. Ainda mais se for uma guerra, se for, onde der problema, vai dar problema, não adianta. Sempre foi assim, entendeu? E se for do alto, também é a mesma coisa, não tem. Então, como é que você, mesmo tendo visão, vai avisar? Então, faz o seguinte, eu faço assim. A visão que eu tenho é o que eu estou dando para vocês, né? Eu não vou dar visão de mal nenhum. Visão do mal só se for assim, isso aqui é mal, isso aqui é bom. Mas só não pode esquecer que as duas essências, tanto de um lado do outro, que ela unida lá não é mal, mas conhece tudo. Então o Deus vivente é o que conhece o bem e o mal, tudo. O outro faz viver e conhece também. Faz viver por quê? Imortaliza ele como prêmio. Como assim? Porque ele criou tudo que é ruim, tudo que é bom em si mesmo e preso também de si. Ele não soltou para fora e quando mandou fazer os animais, ele falou, não, eu não vou fazer. Ele não fez, se negou, a terra se negou. Tanto é que você vai ler lá, vai dizer, e assim foi. Deus, tá vendo? Não a terra. Lá quando, na primeira vai dizer, faz as árvores, assim foi, a terra produziu. Então é isso, entendeu? Essas são umas coisinhas, eu estou falando aqui para vocês, mas tá bom, eu vou parar por aqui. E felicidade para todo mundo, saúde, né? Que todo mundo viva tranquilo e vai prestando atenção na vida, né? E vai olhando isso aqui, né? Prestando atenção aqui na vida direitinho, porque isso é uma história que você se livrando daqui cai na outra, mas eu já apontei as duas coisas para vocês entenderem que isso aí é uma intriga feita pelo escritor, pelo ser humano, ele apontando o que o ser humano faz, entendeu? As intrigas, um entre o outro, de procedimento, etc. Tá bom, foi um prazer, até a próxima. Tá? Ótimo. Que desliga aqui. Caramba, isso aqui não consigo.